E aí, pessoal do YouTube, é, esse vídeo é para falar sobre redação e problema com o tempo. Eu pessoalmente tive muito esse problema e a redação sempre foi por isso um limitador na minha entrada nas faculdades para passar dos vestibulares. Depois que eu resolvi esse problema, nossa, melhorou tudo. Eu fazia redações com menos tempo, melhores do que eu estava fazendo em 2 horas, 3 horas. E não era coisa de gramática, de coesão, coerência, essas coisas que você tem que saber para fazer sua redação. Já tinha feito tudo isso, já tinha tentado tudo. E eu me via, tipo, demorando para escrever, com maior dificuldade, sabe? Tava pensando que já não tinha jeito, e escrever não é comigo. E o que eu fazia? Eu escrevia, um ano que eu prestei vestibular e não passei, eu tava escrevendo como é que era? 3 redações por semana, alguma coisa assim. E demorava tipo 2 horas, mais de 2 horas pra escrever. Aí eu fiquei pensando, nossa, o que tá acontecendo? É muito difícil você descobrir o que tá acontecendo com você. Você tem que prestar muita atenção. E aí eu fiquei imaginando assim, eu comecei a perceber que quando eu parava pra pensar mais no tema, antes de começar a escrever, a redação ia mais rápido, ia mais fluida. E eu não precisava ficar consertando muito, sabe? Eu comecei a fazer, tipo, pensar por uns 10 minutos, 15 minutos, assim, antes de começar a escrever. Porque às vezes você cai em um tema que você não sabe direito, sabe? Foi uma coisa que você nunca parou pra pensar na vida. Então você acaba tendo dificuldade pra escrever porque você não tem tanta confiança no que você tá falando. Então eu acho que a escrita é muito baseada na confiança, sabe? Assim como a fala. Então, quando você vê pessoas que sabem o que está falando, ela fala com bastante convicção. E na escrita é a mesma coisa. Pessoas que escrevem bem, rápido. Se você está escrevendo rápido uma coisa, é porque você tem muita convicção daquilo. Sua mente não fica repensando, sabe? Então era mais ou menos o que acontecia. Quando eu não fazia esse tempo, não esperava esse tempo para pensar, eu fazia um pouco da minha redação. Eu começava com um pouco de dificuldade, assim, não tão seguro do que eu tava falando. E aí eu já repensava no meio, eu falava, nossa, não era bem, acho que não tá muito legal. Aí já demorava mais. E aquela redação que já podia ser uma coisa pronta, virava um rascunho, porque já não tava bom, aí começava a falar. Aí eu tinha que arrumar tudo a estrutura no final, porque eu já tinha mudado completamente minha ideia, sabe? Então era uma perda de tempo. Eu começava a fazer, não gostava, ia mudando de ideia conforme eu ia fazendo a redação. Aí meia hora depois minha redação já tava uma coisa completamente diferente. E aí na hora de você passar pra original, você tava fazendo um rascunho, passar pra original, você gasta todo esse tempo também pra organizar tudo de novo, sabe? Você acaba fazendo trabalho desnecessário, sabe? Você acaba perdendo tempo fazendo duas coisas, sabe? Você já podia fazer só uma de uma vez. Então esse tempo que você acaba, antes de começar a fazer redação, você pensando muito bem sobre o tema, uns 15 minutos, vai. Você pensando muito bem sobre o tema e bem convicto, e depois você começa a escrever, depois que você tá bem convicto, esse tempo você vai recuperar, porque você escreve tipo em meia hora, 20 minutos, sabe? Sua redação, depois que... E você já escreve direto, não vai precisar fazer tantas modificações. Aí no outro ano, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso. E ao invés de eu fazer tipo só 3 redações por semana, eu também aumentei um pouco, porque eu percebi que tava dando resultado. Eu falei, nossa, tá bom aqui. Eu vou treinar bastante isso aqui pra ver se tipo na hora do vestibular, isso daí já fica natural pra mim, sabe? Então eu comecei a fazer bastante. Eu comecei a fazer redação uma vez por dia, sabe? Todo dia fazer uma redação. E tava fazendo rapidinho, tipo 40 minutos, assim, eu terminava a redação nesse esquema. E fazia um tema, pegava um tema aleatório na internet, assim, vários temas, eu tinha vários temas, assim, já prontos, várias páginas, assim, já tudo imprimida de tema, uns 50.
e um mais de 50, sei lá. Já tinha tudo e depois eu catava um dia, fazia esse. Aí depois passei na Unicamp, tirei 70% na redação da Unicamp, fiz rapidinho, ficou boa assim pra caramba, era 30% antes, melhorou muito. E eu nem fiz rascunho, sabe? Era 3 redação na Unicamp, é 3 redação. Então você tem que fazer muito rápido. E a outra redação, passei na FUVEST, eu passei em medicina, tô fazendo medicina agora. Passei na FUVEST, eu tirei 65% na redação, bem melhor do que fazia só 30, 20. Eu não chegava a passar. E na Unesp eu passei para a segunda fase. E tinha a redação da Unesp assim que eu fazia 80%, 90%, porque eu tinha tempo para fazer um rascunho. Quando você tem tempo para fazer o rascunho, você faz. Quando você não tem, você... Aí a redação fica com um pouco de falhas, aí você não chega a 80%, entendeu? É difícil chegar a 80% sem rascunho. É difícil, mas você consegue às vezes. Eu já consegui... no Enem é fácil, mas eles são menos criteriosos. Você vê vestibulares que... É assim, esse vestibular eu acho que dá tempo pra fazer rascunho. Esse não dá. A Unicamp não dá pra fazer rascunho, nem ferrando. Na FUVEST dá, na Unesp também dá. Então as redações da FUVEST e da Unesp acabam sendo melhores. E às vezes também tem influência também do que você... Tem redações que você faz muito bem, tem temas que você tá muito interagido com o tema, assim, tá muito fácil, e tem outros que não, né? E quando eu errava, eu treinava minha redação de caneta. Também é importante isso. Eu treinava já de caneta, eu fazia um risco nas palavras que... Só um risco assim na frente, não fazia borrão. E aí indo, porque aquilo ali era era um treino para na hora do vestibular. No vestibular você não usa lápis, você tem que fazer de caneta direto, se você não puder fazer rascunho, né? Então é basicamente isso, pessoal. Isso daí, pra mim, essa informação que eu tô dando pra vocês agora teria sido muito valiosa pra mim se alguém estivesse falando isso pra mim. Então eu espero que... Eu acho que não tem nenhum vídeo falando sobre isso no YouTube. Nem professores não prestam atenção nisso. Professores só vai pelo lado da gramática, pelo lado da estrutura da redação, sabe? Você tem que melhorar isso na estrutura da redação. Acho que você tem que pensar na coerência, na coesão, né? Na coerência, coesão, na gramática é importante. Se tá clara, uma coisa muito importante para você saber se a redação tá boa. As pessoas têm que entender sua redação uma vez que elas lerem. Se elas não estiverem entendendo sua redação não tá boa. Ela não pode precisar ficar voltando para entender. É exatamente isso. Então, se você consegue isso, a pessoa que vai ler sua redação, ela vai falar, nossa, que redação legal, eu entendi, nossa, ficou muito bom o seu texto, sabe? Porque quer dizer que você teve coerência, coesão, a sua gramática tá boa, a sua ideia também tá bem formada, sabe? Então tá todo um texto bem fluido, sabe? E é isso que você tem que buscar no seu texto. Essas coisas de fluidez, essa coisa de você conseguir ler pela primeira vez, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com coerência, coesão e com a sua ideia bem formada sobre o texto. Sua ideia bem formada sobre o texto vai ajudar também em tudo. Vai ajudar na coerência, na coesão. É fantástico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que funcione com vocês também. Eu acredito que funcione para muitas pessoas que estejam passando por esse problema de tempo na redação. E é isso. Obrigado por ter assistido e até mais.